sobre desigualdades e pobreza. Esta mesa vai dedicar-se em particular para às questões das multidimensões que a pobreza pode assumir e vai dedicar-se também às questões da relação entre o género e as desigualdades e a pobreza. Vamos ter então a participação do professor Everton Maciel, da UNFAP, que vai então falar sobre determinantes multidimensionais da pobreza e da fome no Brasil e na Argentina, a fazer uma comparação, e depois vamos ter também a colaboração, ou a intervenção, melhor dizendo, do professor Manuel Lisboa, da professora Dalila Cerejo e da professora Ana Lúcia Teixeira, do SICS Nova, da nova FCSH e do Observatório Nacional da Violência e Género, para trazer justamente as questões das desigualdades de género. Para não tomar mais tempo, passo então a palavra ao professor Everton Maciel. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado, professor Casimiro, professora Urbana, pelo convite, pela oportunidade, professor Bedin também, que no frigir dos ovos é o elo que nos une, né, com a terrinha de vocês. E esse título que a professora Urbana apresentou, ele na verdade é um título de um livro organizado pela professora Ana, e eu tenho apenas uma pequena contribuição lá, que é basicamente esse ensaio que eu acabei trazendo aqui para apresentar para vocês. E trata-se, obviamente, de um recorte desse problema maior, que é a desigualdade nesse extremo sul, do chamado Cone Sul, né? E justamente eu estou no outro extremo, né? Eu estou no extremo norte do Brasil, né? Eu sou professor numa universidade no extremo norte do Brasil. E esse texto, obviamente, isso não serve como desculpa pelas falhas que nele contém, mas ele foi escrito dentro de um outro contexto. Em minha defesa, né, em defesa do que eu produzi alguns meses atrás, os contextos eles mudam de maneira muito rápida, né? Então, quando nós embarcamos no Brasil, nós chegamos aqui, nós esperávamos um contexto e o noticiário da última semana, de fato, me deixou muito assustado, né, com os problemas que Portugal e que a Península Ibérica vem enfrentando em virtude das cheias nos rios, né? E isso altera, de fato, o contexto que aqui está presente, porque aqui eu falo de um outro tipo de comunidade ribeirinha, né? Vocês possuem a comunidade ribeirinha de vocês, que é muito ligada a uma ideia de subúrbio dessas grandes metrópoles, né? De produção de intelectualidade, de produção do conhecimento. Então, quando eu observo o noticiário, eu vejo que essas são as populações mais atingidas, né? Esse é o grupo vulnerável nesse momento, por mais que não fosse vulnerável há pouco tempo atrás. Aqui, né, eu falo da comunidade ribeirinha, na prática, que é a nossa comunidade ribeirinha lá no Brasil, que está disposta basicamente em 3 unidades da federação, em 3 estados brasileiros, que são, enfim, maiores, teria que multiplicar a Península Ibérica inteira 2 vezes em virtude desses 3 estados, né? O Amazonas, o estado do Amapá e o estado do Pará. São estados muito grandes e os ribeirinhos que estão nesses lugares, eles são muito diferentes dos que hoje sofrem aqui, porque eles são muito volumosos e eles não têm como entrar dentro de um carro e fugir da chuva, fugir da enchente do rio. O rio é a rua deles, né? Então são cerca de 5 milhões de pessoas e esse é um texto, na prática, sobre a institucionalização desse processo de desigualdade que foi empregado sobre essas comunidades de uma maneira histórica, sistemática, e por institucionalização aqui, quase que de maneira antagônica a um extremo apresentado pelo professor Bedin, eu acabo não tratando daquela institucionalização da desigualdade entre super salários, como é o caso daquele citado pelo professor Bedin, né? Ao contrário, como você institucionaliza a desigualdade entre aqueles que menos têm de fato e historicamente que menos têm. Então, esse texto também ele é inspirado num texto fulcral, porque eu não sou da sociologia, eu não sou do direito, eu não sou de uma disciplina que poderia ser considerada de ciências práticas, né, de ciências sociais aplicadas, né?
eu sou da filosofia, então é uma maneira da filosofia política de olhar para esse tipo de dificuldade. E o Habermas, nos anos 90, ele escreveu um texto que eu aqui tenho como inspiração, que é o chamado Três Modelos de Democracia. O Habermas apresenta os dois principais modelos de democracia que são contrapostos, especialmente entre Europa e Estados Unidos da América, que é o liberalismo e o republicanismo, e ele tem já publicado desde do início dos anos 80 aquilo que ele considera uma democracia participativa que está dentro de volumes grandes, que é a teoria do agir comunicativo do Habermas, né? Então esse é o terceiro modelo de democracia que o Habermas apresenta como proposta. Aqui eu falo dos modelos de colonização que acabaram atingindo essas populações vulneráveis do extremo norte do Brasil, né? Extremo norte do Brasil, mas, enfim, ao meio, né? A linha do Equador corta esse lugar. Então eu peço autorização para ler, eu vou acabar não lendo tudo e vou acabar comentando esse problema que o Habermas expôs a partir da ótica dessa ideia de como camadas de colonização vão se sobrepondo a essas pequenas comunidades, essas comunidades já fragilizadas. E um outro colega, quando leu isso aqui, ele falou assim, parece uma cebola, né? Uma cebola no sentido de que a casca é só a última camada, né? Você vai tirando, tirando, tirando e não acaba. Se você tirar tudo, você dissolve completamente a própria ideia da cebola, né? Porque são tantas camadas que elas acabam se sobrepondo e sendo a coisa nela mesma, né? Então é basicamente isso que eu acabei expondo aqui, com a inspiração, como eu disse, desse texto maior do Habermas da década de 90. Então, a possibilidade de uma democracia alternativa em consonância com o modelo republicano e liberal foi ventilada pela primeira vez por Habermas em um texto que se tornou clássico como crítica ao liberalismo contemporâneo e o surgimento da comunicação de massa, mas aliado ao apetite de funcionamento da produtividade, no texto de 1993. Se por um lado temos o modelo de republicanismo, se encarregando de mediar processos democráticos mais do que a função da mera mediação, vemos a consolidação do constitucionalismo na formação da sociedade. Por outro, nós temos então aquele modelo que é chamado de democracia liberal, com o Estado programado, essa palavra é importante para o Habermas, né? O Estado ele é programado, de certa forma, para servir de laboratório dos interesses da sociedade civil, impondo os interesses da sociedade civil, inclusive quando se faz necessário, sobre as demandas que podem vir do Estado. E isso é institucionalização, né? A sociedade civil dita aquilo que ela quer como um programa que acaba sendo absorvido ou não pelos diferentes estados nacionais. Esse ensaio, primeiramente, resenha a ideia central do modelo da democracia deliberativa de Habermas e depois insere seus três principais conceitos em um contexto colonizado. Cidadãos, direito e processo político são vistos exemplificados nesse estado onde eu vivo hoje, que é o estado do Amapá, onde o simulacro do modelo liberal e republicano de democracia se confundem com as diversas camadas de colonização empregadas sobre o mundo da vida. Uma outra parte importante do vocabulário habermasiano, né? Porque o mundo da vida é onde a coisa acontece em detrimento do que é feito no Estado, do que é programado pela sociedade para incidir sobre o Estado. Mesmo tendo comparado ambos os modelos de democracia contemporâneos, liberal e republicano, Habermas não se contrapõe de maneira invariável, admitindo inclusão concomitante de ambos dentro do cenário das democracias modernas. Então, não são coisas que se excluem, elas podem estar convivendo nesse lugar, né, que é o mundo da vida ou a teoria do agir comunicativo que Habermas escreveu 10 anos antes ou alguma coisa do tipo. Pelo contrário, é pela convivência permanente dos modelos republicano e liberal que o autor sugere um modelo alternativo, interno à sua teoria do discurso ou democracia deliberativa, né, em contraposição a essa sugestão, seja ela liberal, seja ela republicana.
Com a representação dos modelos anteriores, busca-se fortalecer o modelo liberal e enfraquecer o republicano até um ponto de encontro. E é o que aconteceu, basicamente, nos Estados Unidos, até a queda das Torres Gêmeas no início deste século. Enquanto a tensão entre os dois modelos permanece, com o desacoplamento entre política e sociedade, as soluções parciais também vão surgindo, como a tentativa de reacoplamento feito pela administração pública com a comunicação de massa. O jornalismo se transforma, por exemplo, em oficialato, com muita frequência, enquanto o entretenimento se marginaliza ou ocupa uma posição passiva, com gírias, né? E o entretenimento ele ocupa esse espectro importante que foi citado, inclusive, pela professora Vivian, durante a conferência dela, né? A ideia de pão e circo, né? Você institucionaliza isso como uma forma de agir político dentro da sociedade, né? No Brasil, não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil a gente tem muito essa ideia do político de TikTok, né? O político da dancinha do TikTok, que faz todo o seu discurso político, ele está voltado para aquele público, porque é ali que forma-se sua bolha de comunicação para, eventualmente, dali se extraírem os seus eleitores, né? Mas, obviamente, essas bolhas elas são muito maiores, inclusive, do que o potencial eleitoral desses indivíduos. A formação da sociedade republicana, munida dessa complexificação da ética, promove noções importantes para o funcionamento dos modelos de democracia vigentes. Solidariedade, por exemplo, torna-se uma parte fundamental dessa nova ordem, uma vez que estejam mantidas as noções de desacoplamento e reacoplamento, advindas dos pressupostos liberais, o republicanismo se encarrega da mediação constitucional, de onde o Estado e a sociedade de mercado se encarregam da formação de uma burocracia sobre o bem-estar social. Isso é muito, muito diferente da formação do Estado de bem social europeu que nós conhecemos, né, na tradição da sociologia, né? Então, isso tem outras características para o Habermas e essas características elas nos ajudam a explicar esses novos movimentos e esses movimentos de colonialismo dentro do colonialismo. Institucionaliza-se, em definitivo, a solidariedade, por exemplo, ante uma mera ideia, entre outras virtudes mais rígidas do cristianismo, como perdão, reconhecimento, a legitimação social. Então, todas essas coisas elas são tremendamente importantes nesses lugares que eu cito, que são profundamente marginalizados. Por exemplo, quando você tem o surgimento de uma instituição como igrejas neopentecostais, que levam para essas comunidades valores que elas não têm vindo de centros maiores ou da própria centralidade do Estado. Então, ali você cria pequenas comunidades neopentecostais, isso é muito comum no Brasil, entre grupos marginalizados, porque aquilo ali é o microestado de bem-estar social daqueles indivíduos, né? É ali que se formam as redes de apoio, é ali que se formam as redes de solidariedade que deveriam vir, se viessem de outro lugar, de elementos mais institucionalizados do Estado, né? Viriam apenas como benesses do poder central. Então, isso é uma coisa. É óbvio que isso também é muito, muito ruim, né? Porque isso é uma incidência cultural externa que recai sobre esses indivíduos, e isso possui muitos problemas, né? Essas comunidades elas podem se tornar eventualmente violentas, elas podem se tornar extremistas ou coisa que o valha, mas faz parte desse processo de comunicação para eles, né, encontrar essas micro-redes de solidariedades, coisas que eles não teriam, estariam absolutamente desamparados se aguardassem isso vir do seu municipalismo, dos seus estados, quando muito do ente federativo, né? O mesmo acontece com outros conceitos decompostos ou criados em meio à democracia. Sobrevivem em zonas cinzentas, sem objetividade, mas como válvulas de escape das tensões sociais do novo estágio alcançado. O cidadão, aqui entre aspas, passa a ser o indivíduo que delibera politicamente sem coações externas, em substituição ao súdito de quem herda as liberdades que vêm de maneira pré-política, né? Então, assim, sem nenhum tipo de luta,
sem nenhum tipo de tratar aquela deliberação como uma recompensa, né, como uma liberdade alcançada através de um processo anterior, você tem já um cidadão que chega pronto para esses elementos. Eles passam a ter a oportunidade, pela primeira vez, de deliberar politicamente em meio a essas comunidades. O direito, na mesma esteira, passa a ser o direito à personalidade jurídica, não só como direitos subjetivos, liberalismo, mas especialmente no sentido republicano, como a personificação do cidadão, instituições, empresas, direitos propositalmente objetificados. A lei, que está legitimada pelos dois modelos, tanto liberal quanto republicano, de democracia, altera o processo político em uma zona de intersubjetividade entre esses indivíduos. Esse tipo de institucionalização, ele, por vezes, inclusive, acontece com alguma frequência no Brasil, né? As redes de desigualdade, elas são muito preocupadas, como o professor Jorge demonstrou no seu histórico, no seu bom inventário, são muito preocupados com ações afirmativas, por exemplo. No Brasil, eu gosto de brincar a respeito disso, né? A maior ação afirmativa que nós tivemos nos últimos muitos anos não está ligado ao acesso à universidade, não está ligado ao acesso a programas de bem-estar social, como distribuição de renda. Eu costumo dizer que o maior evento de cotas, né, de distribuição de bem-estar social está ligado à bancarização do brasileiro, que recentemente aconteceu com o Pix. Né? O Pix é uma maneira que o Banco Central do Brasil encontrou de bancarizar os brasileiros. A maior parte dos brasileiros, até pouco tempo atrás, não tinha acesso a uma conta no banco, uma conta bancária, né? E isso vem sendo exportado. Aqui na Europa houve uma experiência parecida com o euro, né, que é o MB, né, o Multibank, que nem é aceito em muitos lugares, mas no Brasil o Pix se tornou uma instituição per se. Então, pessoas que antes não teriam acesso a dinheiro de outra maneira, elas passaram a ter acesso em virtude dessa bancarização promovida, né? E sem falar que isso gera uma diminuição de custos, você não imprime tanta moeda como imprimiria há algum tempo atrás, e isso é uma institucionalização da vida dessas pessoas, né? Uma maneira de dar a essas pessoas a oportunidade de acessar, né, recursos através dos seus serviços, através que elas não teriam de outra forma, porque o acesso se daria de uma maneira muito dificultada, né? O banco anterior ao Pix no Brasil, ele era um banco que excluía muitas pessoas, né? Hoje ele necessariamente ele precisa incluir, porque eles veem nessas pessoas elementos de agregação, né? Ali está uma movimentação microeconômica que, quando num país continental como o Brasil, significa muito lucro bancário, né? O próprio Habermas admite certos limites para esse processo de assentimento do cidadão, por meio das pessoas e dos programas agendados em meio à liberdade de associação entre liberais e republicanos, que é uma coisa muito tradicional também, né? Formação de sindicatos, a formação de sindicatos patronais ou coisa que o valha. Do ponto de convergência, antes discutido no âmbito do mercado, agora nós passamos a ter um ponto de convergência que vai ser discutido no âmbito do diálogo, que para o Habermas é a teoria do agir comunicativo, mas sem grandes alterações no modo operandi da democracia. Então, a democracia continua sendo aquela coisa desde o século XIX, né, no qual as pessoas, um voto, uma cabeça, né, você não precisa tornar isso um sistema muito rebuscado, contanto que você dê às pessoas esse direito de participação de 4 em 4 anos, como acontece no Brasil, de 2 em 2 anos, está tudo bem, elas se sentem confortáveis ali. O foco do republicanismo e dos conflitos privados passa a ser mediado pela publicidade dada ao embate dos assuntos públicos, submersa a um pretenso argumento racional. Já na metade dos anos 90, na comparação entre os modelos liberais e republicanos, com seus eixos no mercado e nos projetos, né? O republicanismo com foco no mercado e o liberalismo com foco nos projetos, nos programas, o autor, o Habermas,
ele compreende que o grande modelo se resume à tensão entre comunitaristas e liberais, que é a grande tensão da filosofia política desde aquele momento, com estreitamento ético do discurso em um palco bastante específico, Estados Unidos da América, né? Então, Habermas, quando ele escreveu esse texto, na minha opinião, né, na minha interpretação tardia desse texto, ele está preocupado com é, criticar e, ao mesmo tempo em que critica, encontrar soluções internas a essa tensão dentro dos Estados Unidos. Já a teoria do discurso nasce no vácuo cultural da capacidade de sociedades serem mais ou menos recolonizadas por comunitaristas e liberais, nas diferentes formas que essas noções chegam em ambientes periféricos. A tensão da democracia deliberativa de Habermas, nesse aspecto, parece respeitar um certo gradualismo na diferença encontrada em meio a outras tensões políticas. Então, é sempre um processo gradual, não é uma ruptura sistemática como aquelas que são sugeridas pelos autoapresentados como conservadores, que já foram muito bem apresentados como reacionários, né, pelo professor Henry, né? Então, mais adiante, então, eu acabo no texto, não sei nem se vou chegar nessa parte da leitura, mas mais adiante eu acabo vendo como isso se coaduna, né, nos exemplos que eu trago lá da minha pequena comunidade no estado do Amapá. A teoria da ação comunicativa, essa obra maior do Habermas, mas de 1981, é uma obra seminal da teoria do discurso. Ele já articulava, 10 anos antes da crítica aos modelos de democracia, os limites dos direitos fundamentais impostos pela defesa contemporânea do Estado de Direito. Agora, há 30 anos atrás, né, na década de 90, o autor tem a oportunidade de expor essa outra parte da sua crítica, a articulação emergente da vontade comum por meio das agendas do liberalismo constatadas pelo republicanismo. A opinião da sociedade passa a importar nas demandas com a intersubjetividade e com uma ordem superior de governança. O uso da comunicação passa a fomentar decisões eleitorais, decisões legislativas, e parte importante desse novo uso passa a ser lobby, ativismo, né? Coisas que antes não se tinha acesso, né? Antes dessa forma massificada de comunicação. Você não tinha acesso dessas pequenas comunidades antes da comunicação de massa ao lobby, ao ativismo político. E a diversidade de espaços públicos considerados autônomos também passa a importar, porque é uma interação que é altamente demandada pela diversidade interna dessas sociedades, que antes eram isoladas da influência das novas propostas e agendas liberais. Isso, mais uma vez, me lembrou muito, né, o noticiário da última semana aqui em Portugal, porque é diferente das comunidades ribeirinhas de vocês, né, que o país ser geograficamente menor, né, lá nós tivemos durante alguns 2 anos atrás nós tivemos problemas muito sérios ao contrário de cheias, tivemos escassez de recursos hídricos nas nossas comunidades ribeirinhas lá. E isso demorou pelo menos semanas até que tomasse um noticiário nacional. Então, nós lá no Amapá, nós ficávamos olhando o noticiário e esperando quando é que vão falar que o nosso ribeirinho não tem mais como pescar, que ele não tem mais acesso ao peixe. E isso demorou muito para chegar na mídia nacional. E, mais uma vez, só chega na mídia nacional porque a mídia nacional, por sua vez, é pautada por essas redes sociais que se estabelecem hoje com algoritmos, né, com bolhas. Então, quando a bolha consegue ser furada, aí chama-se a atenção desse eixo de comunicação de massa que está entre São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil, e aí sim, né, então um noticiário nacional passa a tratar um problema da escassez hídrica no norte do Brasil como um problema. Temos comunidades ribeirinhas, 5 milhões de pessoas, tá? É muita gente. Não é uma comunidade ribeirinha pequena, isso existem estados europeus que não possuem esse contingente de pessoas, né? 5 milhões de pessoas sem conseguir sair de casa, em virtude do fato de que eles precisam de água para sair de casa, para navegar pelo rio, que perdem a oportunidade de colher o seu camarão, que perdem a oportunidade de colher o seu peixe, e o Estado demora muito, igualmente, para chegar lá em socorro a
a esses indivíduos, né? Eles não podem entrar dentro de um carro e se alojar na casa de um familiar, porque isso está a centenas de quilômetros de distância, né? Então, Habermas nos demonstra com o amadurecimento de sua obra que a colonização muitas vezes é apresentada em camadas, essas camadas que depois, por causa desse texto meu, ganharam o apelido de cebola, né? Não só no espaço e tempo, mas na maneira como as diferentes zonas de domínio chegam aos lugares marginalizados e historicamente ignorados do globo. Nesse exemplo que eu dei agora há pouco. Quando a teoria comunicativa exige a participação do cidadão na esfera pública, descobre-se uma maneira de institucionalizar a liberdade civil do sujeito. Reclama-se, portanto, um modelo de institucionalização em meio ao republicanismo. Essas demandas normalmente são atendidas, mas não necessariamente da mesma maneira que se institucionalizam atores políticos em repúblicas como os Estados Unidos da América. Então, é uma outra maneira de institucionalização. É muito difícil explicar essa outra maneira de institucionalização, mas uma das coisas que por exemplo, muito chamou a atenção da professora Ana quando nós chegamos aqui em Portugal. Ah, mas você não precisa chamar o Uber para nada, né? Você entra dentro de um ônibus e você vai em tal e tal lugar. E por que isso é uma coisa que gera certa estranheza? Porque como se dá a institucionalização disso num lugar onde você não tem um transporte público eficiente? Existe também um exemplo muito claro para isso na minha concepção, porque isso acontece no Brasil com muita frequência. Eu posso usar o exemplo do Rio de Janeiro, mas isso se repete em lugares menores, como é esse que eu vivo, né, no extremo norte do Brasil. Então você tem uma coisa que se chama transporte clandestino de pessoas. Então, o ônibus é ineficiente, não existe metrô, tudo é ineficiente. Então, as pessoas, elas resolvem entrar dentro do seu carro e sair pelas paradas de ônibus coletando, como se nada fosse, coletando passageiros que seriam do transporte público e levando eles a seu destino, com alguma eficiência, com o ar-condicionado do carro ligado e coisa que vale. Isso tem um nome, é transporte clandestino de pessoas. Isso mexe com isso em um lugar normal, isso mexeria com a segurança das pessoas, as pessoas se sentiriam acuadas com isso. Isso é uma abordagem tremendamente difícil para quem está ali a esperar um ônibus. No Brasil, isso em pouquíssimo tempo surge um vereador dentro de uma Câmara de Vereadores falando assim, não, então vamos regulamentar esse bom serviço que essas pessoas estão prestando. Isso é uma maneira de você pegar uma coisa muito errada e você institucionaliza, né? Daí é legal, porque sempre que tem um nome, nós passamos a acreditar, né? Então você para de chamar transporte clandestino e passa a chamar transporte alternativo, né? Então agora que não é mais, agora que tem um nome, né, numa lei da Câmara de Vereadores, eu passo a acreditar que isso aqui é uma coisa boa, que isso aqui é uma coisa eficiente, mas os problemas eles continuam todos ali. Todos os problemas de segurança, todos os problemas ligados ao fato de que você precariza o transporte público que deveria estar sendo oferecido pela prefeitura, pelo estado, e por aí vai. Então, é basicamente isso, tá? A teoria do discurso com a democracia deliberativa busca fortalecer o modelo liberal e enfraquecer o modelo republicano, na minha opinião. Até um ponto de convergência, que é esse ponto de convergência que a gente costuma chamar de cidadania. Um novo ator coletivo junta-se aos conceitos de cidadão, direito e processo político para incorporar a solidariedade como força de interação social, sem a necessidade de tornar patrimonialistas os espaços públicos ou terceirizar os procedimentos de formação democrática, solidificando-os, né? Então, é impressionante como esse elemento da solidariedade ele passa a ocupar um espaço importante, porque o vereador, né, para usar ou o deputado que levanta a mão e fala assim, não, eu vou institucionalizar isso que hoje vocês chamam de transporte clandestino, esse passa a ser o bom moço, né? Quando na verdade ele está provocando é um tremendo desserviço. Então você consolida, né, esse espaço da institucionalização do precário, da institucionalização da pobreza, da institucionalização de que tanto faz quanto tanto fez se lá o Estado chegar para prestar o serviço ou coisa que o valha. O poder administrativo, assim, superaria as forças políticas no controle dos recursos da comunidade, para a incorporação da solidariedade. Mas não é assim que acontece na prática de comunidades pretensamente liberais, colonizadas e, por sua vez, recolonizadas
como aquela que passamos a descrever nos 3 contra-exemplos, que é o ex-território do Pará, atual Estado brasileiro do Amapá. Eu vou poupar vocês, tá, desses contra-exemplos que eu trago aqui, porque eles são muito específicos e eles mexem com elementos ligados à economia, são 3, né? Um deles mexe com um elemento ligado à economia, que é a principal empresa daquele estado, ter quebrado, né, e deixado muitas pessoas a ver navios, né, sem pagar as suas contas, levando embora muitos trabalhadores americanos, inclusive dos Estados Unidos da América, retirando aquelas pessoas de lá e deixando apenas o ônus dos filhos daquelas pessoas, né, daquelas pessoas, daqueles que ficam ali abandonados. Um outro exemplo é um elemento jurídico e, por último, um elemento de comunicação, né, dizendo que a comunicação daquele lugar ela só funciona quando atrelada, quando financiada por elementos públicos. E é muito diferente de você ter uma emissora pública, né? Como RTP. Não existe uma RTP no Brasil, né? Existem tentativas, né? Mas não existem essas coisas. Isso é absolutamente privado, mas precisa da ingestão, da inserção institucional de recursos públicos para o funcionamento. E isso é nefasto, isso é fatal, porque isso é uma propaganda política antecipada o tempo todo, não é antecipada em alguns meses, ela é institucionalizada dessa maneira antecipada. Então você liga a TV para você saber quão bonito está o seu senador, quão bonito está o seu deputado, quão bonito está o seu vereador, e você nunca vai ver notícias, noticiário contrário a esses indivíduos que estão pagando aquela conta com dinheiro, por sua vez, tirado do público. Então, de fato, eu vou economizar vocês desses exemplos, mas eu parto para as considerações finais, que, na prática, são as considerações finais do Habermas nos 3 modelos de democracia, que eu aqui adapto, né, ou transformo numa homenagem, porque são os 3 elementos de colonização, são as 3 camadas dessa cebola, né? Percorremos, assim, 3 exemplos que tratam do problema do liberalismo e da tensão acumulada com o republicanismo. Nesse sentido, cidadão, direito e processos políticos funcionam em meio a uma colonização que é bastante peculiar, com aspectos que coincidem com de países que passaram por revoluções liberais. Tá? Então, é preciso observar tudo isso, toda essa tensão liberal e republicana em um lugar que não passou por uma revolução, por uma guerra civil centralizada, em busca desses direitos para a sua gente, né, para a sua população, com aspectos que coincidem com países que passaram por essas revoluções liberais, caso dos Estados Unidos, do qual trato Habermas, mas esbarra em um cenário de contradições internas que é muito peculiar. Vemos assim que a cidadania não é necessariamente, como apregoava Habermas, um novo ator coletivo, apenas incorporando noções de solidariedade forçosamente, diante da interação social acumulada, como maneira de controle social pelo poder administrativo. A institucionalização da cidadania, nesse aspecto, não toca necessariamente a teoria liberal exigida no ambiente público pelas regras advindas de uma concepção republicana de sociedade. Poder público serve apenas como assistencial e só como assistencial, podendo se dar ao luxo, inclusive, como faz com frequência, de ignorar a sociedade em absoluto quando o assunto for a tentativa de mediação. Então, vejam que nós estamos falando de um lugar onde é diferente diferente daqui, né? Quando essas comunidades ribeirinhas de vocês são atingidas, o presidente ele vai para a área de confluência. É um dever dele. Se ele não se apresentar ali, ele vai ter um problema, ele vai ser cobrado. Não. Nesse cenário, o ideal, inclusive, é ignorar até o ponto no qual isso se torna uma chave para a manutenção da democracia eletiva. E isso é feito com muita frequência. Então, não só, não só num chefe de Estado, como é o caso, mas nos representantes daquela própria comunidade. Né? Então, ele só vai aparecer lá quando puder, quando puder haver uma foto, de fato, que o torne digno daquele problema. Se isso não é possível, o ideal é que se ignore, né?
De maneira nada liberal, também se observa que a esfera dos direitos fundamentais e do Estado de Direitos não interagem com a articulação da opinião em vontade comum, que é a republicana. Da mesma maneira que o modo de viver da economia insustentável preconizado no passado, no caso dessa comunidade ribeirinha ampla, que é o Estado do Amapá, volta-se para uma agenda nacional do direito apenas quando fracassarem todas as condições de conciliação. Você me lembrava muito na fala professor Henri de novo, né? E depois ratificada, confirmada pelo professor Bedin. É uma curiosidade isso, porque economias como a economia brasileira, elas possuem esses elementos que é a ascensão de pseudos conservadorismos. Isso aflora com muito mais tensão quando as camadas de muito baixo apenas se aproximam de uma camada intermediária. Então, aí você tem o afloramento, você tem de maneira muito aflorada isso que vem de dentro desses pequenos grupos culturais. No caso do Brasil, especificamente, os grupos neopentecostais, como eu disse, um senso de militarização que, como solução de problemas, o que é também um disparate, né? Uma coisa que vai dar errado. E no caso do Brasil também, né? O fato de que as comunidades intermediárias elas usam as comunidades de baixo, economicamente falando, com muita facilidade, né? Como uma massa de manobra, e é muito eficiente isso, né? O exemplo da Faria Lima do professor Bedin, né? Eles movimentam com o seu lobby com muita facilidade a opinião pública para transformar isso que é apresentado por eles como um conservadorismo, mas que, obviamente, quando você olha com um pouquinho mais de critério, você vê que não é um movimento conservador, é um movimento de ruptura protofascista, que possui outras características. Então, em resumo, não pode haver. Não, perdão. Da mesmíssima forma. Não, em resumo, não parece haver nenhuma condição material para ultrapassar o discurso ético através de concepções políticas valorativas, como aquelas que são estudadas pelo Habermas. Então, cidadão, direito e processo político servem muito para aqueles interessados em respostas que são muito fáceis, para questões que de fato são muito difíceis, como os políticos do TikTok, né? Mas a eticidade da comunidade e os direitos dos homens, eles seguem vulneráveis e sempre vulneráveis a muitos ataques em meio a esses grupos com os quais eu me preocupei ao longo do ensaio. Contamos assim apenas com as alternativas marginalizadas, sejam pela falsa promessa desenvolvimentista, que é muito frequente, né? Agora que você tem acesso à bancarização, você pode se tornar um empreendedor, é uma palavra muito comum no Brasil, né? Você vai sair da zona da miséria com muito esforço. Essas coisas elas são muito vendidas, elas são vendidas com muita facilidade, né, para essas comunidades. O modelo de democracia deliberativa, como vimos, não pode ser usado como alternativa às alterações graduais que o Brasil tem como modelo desde sua colonização. Pelo contrário, podem ser reinterpretadas como traumaticamente gradualistas. E, enfim, excesso de gradualismo é algo que ratifica isso como um problema, né? Então, em lugares como Brasil ou Argentina, você nem políticos muito extremos, muito extremistas, como é o caso do nosso governo anterior ou como o atual governo da Argentina, do ponto de vista econômico, eles não conseguem fugir do gradualismo, né? Eles precisam ir inserindo esses elementos com todo cuidado na vida econômica daquelas pessoas, porque senão eles não se reconfirmam para a próxima eleição e é a única coisa da qual eles têm medo, urna. Eles têm muito medo de urna. Se pudesse, eles eliminariam esse elemento que não passa de uma peça na engrenagem de um sistema que para eles não faz mais sentido. Eles não gostam mais desse negócio de precisar de se reeleger. Então, é basicamente isso que eu tinha programado para vocês. Os exemplos, né, do que eu disse que eu excluí aqui da minha fala, eles estão no texto, mas são exemplos que tornam, na minha opinião, até hoje, olhando
dá um pouco de exotismo demais para esse lugar tão peculiar que é o estado do Amapá, né, e as comunidades ribeirinhas que lá estão. Tá? Obrigado. Muito obrigada e obrigada sobretudo por ter cumprido rigorosamente o tempo de que dispunhamos. Passo agora a palavra ao professor Manuel Lisboa e às colegas. Sim, vou entretanto. Sim, é isso.